Ainda de pé, meus irmãos, eu os convido a que leiamos juntos, abramos juntos as nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Marcos, no capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 38 até o versículo 50. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38 até o versículo 50. A palavra do Senhor nos diz: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada do mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque por intermédio dela tem falado ao nosso coração. E aqui, ó Pai, temos a expectativa de sermos edificados novamente, ouvindo a tua voz a falar ao nosso coração. Atende-nos, ó Pai, nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus segue discipulando, ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos. Jesus segue falando-lhes palavras de ensino, de edificação, preparando os seus corações para aquilo que virá. Ele está, afinal de contas, caminhando em direção a Jerusalém, onde ele haveria de entrar para sofrer os horrores da cruz, da humilhação e do abandono, e lá oferecer-nos a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E é interessante, meus irmãos, perceber que os discípulos caminham com Jesus, mas parece que caminham por estradas, por caminhos diferentes. Jesus segue em direção à morte, à entrega, à renúncia, e os discípulos, no seu modo de pensar e de agir, parecem seguir um caminho de ostentação, de vaidade, de proeminência, trilhando o mesmo caminho, mas mirando alvos ou horizontes diferentes. E Jesus, que já havia lhes ensinado a respeito do que é ser o maior, do que é ser o mais importante, agora é mais uma vez abordado por eles. O texto da palavra do Senhor diz que João olha para Jesus no versículo 38 e diz: Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Jesus lhe respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Jesus está dizendo, meus irmãos, não somente para João, mas para todos os seus discípulos aqui,
e para nós também hoje, que uma das coisas abomináveis na visão do reino de Deus é a proeminência. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês estão pensando o quê? Que o reino de Deus é uma exclusividade de vocês? Que são só vocês? Que vocês estão sozinhos aqui? Que é só vocês que são usados por Deus? Que são apenas vocês usados por Deus? Que apenas vocês têm a autoridade de fazer a obra de Deus? Vocês querem dizer o que é que vocês são os melhores, exclusivos, e aqueles que não pertencem a esta facção, a este grupo, estão excluídos de Deus? Vocês querem dizer que apenas vocês Deus usa? E Jesus diz: não, quem não é contra nós é por nós. E o que motiva os discípulos, meus irmãos? Eles haviam acabado de descer do Monte da Transfiguração. Jesus sobe ao monte, leva alguns dos seus discípulos com ele e deixa outros embaixo. Quando chegam, encontram lá aquele pai que vai recorrer a Jesus e dizer: olha, eu trouxe aqui o meu filho enfermo e os seus discípulos não puderam curá-lo. Jesus então expele o demônio e eles vão perguntar a Jesus: mas por que nós não conseguimos? E a resposta de Jesus: esta casta só sai com jejum e oração. Mas a frustração ficou no coração deles: nós não conseguimos. E logo em seguida, caminham mais um pouco e encontram ali alguém que no nome de Jesus, que não segue a Jesus, mas que no nome de Jesus consegue fazer aquilo que eles não são capazes de fazer. E aí a frustração vem ao coração: olha, não, eu não consegui, você também não pode. Se eu não posso, você também não pode. E vão dizer a Jesus: fizemos bem? Jesus: não fizeram bem. Não são apenas vocês que Deus usa. A obra de Deus não se faz apenas pelas mãos de vocês. Não são apenas vocês os servos de Deus. Não são apenas vocês os usados por Deus. Não há exclusividade ou proeminência. Não há aqueles que sejam mais importantes. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Espírito sopra onde quer. Que Deus chama aqueles a quem lhe aprouver chamar. Que Deus usa aqueles a quem Ele quiser usar. E numa discussão interessante, uma ocasião, alguém falava sobre o ministério feminino, que graças a Deus nós reconhecemos e louvamos a Deus pela vida das irmãs oficiais desta igreja, todas as presbíteras, todas as diaconisas, as que já são, as que serão para a glória de Deus. E alguém dizia: não, mas nós não podemos porque os documentos da nossa igreja proíbem. E eu não contive a tentação de perguntar àquela pessoa: mas se o Espírito Santo quiser chamar, vocês vão dizer para eles que os documentos da sua igreja não permitem? Deus chama a quem Ele quer e usa a quem Ele quer usar. Não há exclusividade. Deus chama e Ele, quando chama, Ele fala ao coração, Ele convoca para a obra e Ele usa, e o nome dEle é glorificado na vida de quem Ele quer usar. E quem não é contra nós é por nós. Quem trabalha em favor da obra do Senhor, quem tem por meta ter no seu trabalho o nome do Senhor glorificado, este é alguém usado por Deus. Este é aquele a quem Deus abençoa. É interessante, tão interessante como aquela discussão que há entre alguns, meus irmãos, que acham que a exclusividade no céu para a sua igreja, para a sua denominação, para o seu grupo, e o céu será apenas destes. O céu é para todo aquele que confessa o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que o aceita, que vive por Ele e para Ele, que glorifica o nome dEle através das suas obras. Ainda que não pertença ao nosso grupo, mas serve e honra o nome do Senhor. Ainda que não esteja conosco, mas com as suas obras glorifica o nome daquele que nos enviou. E Jesus segue, meus irmãos, nos dando uma outra grande lição. Ele diz: olha, estes também são meus pequeninos, e tomem cuidado com eles, para que com as suas obras, para que com as suas atitudes, para que com a sua rejeição, vocês não os façam tropeçar. Tenham cuidado para que nenhum destes meus pequeninos tropece. E Jesus diz
Quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E aí Jesus usa, meus irmãos, 3 figuras para ilustrar daquelas que um tanto que nos assombram, quando ele diz: se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno. É interessante nesse texto que nesta fala de Jesus, ninguém quer ser fundamentalista. Está escrito, faz. Não há fundamentalismo aqui. Não há ninguém que queira cortar a mão, cortar o pé, arrancar um olho. Mas Jesus também não está exigindo de nós isso. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus não nos exige arrancar os olhos, cortar a mão ou decepar, amputar um pé. Mas percebam o que os membros do corpo que Jesus usa: as mãos, os pés e os olhos. As mãos, as tuas obras, aquilo que você faz. Os pés, o local onde você pisa, aquilo por onde você anda. Os olhos, no que eles estão postos. Para o que você tem olhado ou lançado o seu olhar, dispensado a sua atenção. E muitas vezes, meus irmãos, os lugares por onde nós andamos, as nossas obras e aquilo que os nossos olhos nos apresentam, convertem-se em vícios mortais, dos quais nós nos fazemos dependentes e como que incorporados ao nosso corpo e à nossa vida, passamos a ter uma dependência, uma extrema necessidade, e que muitas vezes nos adoecem e nos conduzem ao pecado e ao erro. Por isso Jesus usa estas imagens ou estas figuras para nos mostrar aquilo que na nossa vida nos conduz ao pecado e no mau testemunho induz o outro, o pequenino crente de Jesus, ao pecado ou à queda, à decepção e ao fracasso. Jesus não nos exige literalmente amputar pés e mãos, arrancar os olhos, mas que tenhamos cuidado. E aí é interessante, é aquele corinho que nós ensinamos para as crianças e nós mesmos não aprendemos. Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho aonde pisa, cuidado, olhinho no que vê, e as crianças ficam apavoradas, com medo, andam olhando para o chão, com medo de olhar para alguma coisa que não seja do agrado do Senhor. E eu me recordo, porque também fui criança na igreja, e tinha lá na igreja um grande quadro no templo, que o pastor mandou instalar, estava lá escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E aquilo me apavorava e me tirava a paz. Mas como é que essa história de guardar o pé? Como é que a gente guarda o pé na hora de entrar na igreja? Mas era tudo muito distante e não havia coragem de perguntar a um presbítero, ao pastor então nem se fala, né? Nem passava perto do pastor. Mas os presbíteros que eram mais chegados também, como é que eu ia perguntar, olha, como é que é isso de guardar o pé? E será que eu estou guardando? Será que eu não estou guardando? Como é guardar o pé? Mas era preocupação presente no coração da criança, que queria agradar a Deus e que tinha medo de decepcionar a Deus. O que Jesus está nos dizendo aqui, meus irmãos, é isso: guarda o teu pé dos lugares por onde você anda, dos lugares onde você pisa. Guarda as tuas mãos das obras que elas realizam. Analisa, observa para ver se elas são ou não do agrado do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, os contratos de corrupção, os maus acordos e tudo aquilo que é ruim são assinados com uma caneta nas mãos. Os lugares impróprios onde nossos pés pisam. E para tudo mais, neste mundo em que vivemos, para quantas coisas
imorais no mais amplo sentido da palavra, os nossos olhos têm se voltado. Para quantas coisas que nos desviam do caminho do Senhor, os nossos olhos têm se voltado. É guardar o pé, é tomar cuidado com as mãos, é cuidar dos olhos, porque tem sempre alguém olhando para nós. E a nossa vida de testemunho não pode levar ao tropeço nenhum pequenino por quem Jesus deu a vida, nenhum dos simples crentes que tem servido ao Senhor com sinceridade. A nossa experiência no Evangelho não pode levar ninguém ao tropeço, ao fracasso e à morte. É o ensino que Jesus nos dá. E por fim, meus irmãos, Jesus vai nos dizer nos versículos 49 e 50, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Primeiro, cada um será salgado com fogo. As ofertas que eram oferecidas na pira, queimadas, elas eram antes salgadas, e era a presença do sal na oferta que dava a ela qualidade e, na cultura e na visão dos judeus, fazia com que Deus aceitasse a oferta. Por isso Jesus diz, cada um será salgado como oferta, mas não com sal, salgado com fogo. E é o fogo que purifica, é o fogo que consome o mal, mas é o fogo que também nos dá a energia necessária para servir ao Senhor. É o fogo que elimina de nossa vida tudo aquilo que não é puro, tudo aquilo que não é de Deus, mas que também nos garante a energia e o vigor para servir ao Senhor com alegria. E por fim, meus irmãos, bom é o sal, mas se vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus olha para a igreja, olha para os seus crentes e diz, vós sois o sal da terra. E aqui ele coloca uma possibilidade de o sal tornar-se insípido. E aí ele perde o valor. Se a igreja é o sal da terra, ela é aquela que dá sabor, ela é aquela que dá importância, e ela perde o valor, ela perde a sua relevância social, ela perde a sua relevância neste mundo. E nós estamos aqui, meus irmãos, em um mundo perdido, em um mundo controverso, e vendo alguns que, conduzindo a igreja a adaptar-se a este mundo, e Jesus chama a atenção para o risco da igreja perder a importância. E nós, quando lançamos o nosso olhar para a Europa, para os Estados Unidos, e infelizmente essa já é uma realidade no nosso Brasil também, nós vemos um minguar, um diminuir da igreja e do povo de Deus. Números contradizentes. Ao passo que aumenta o número de evangélicos, também aumenta os números de suicídio, de homicídio, das doenças mentais, das doenças emocionais, e os casos de divórcio, o aborto e tantas outras questões que não compactuam com o evangelho. É a igreja perdendo a sua relevância, perdendo o seu valor, perdendo a sua importância, porque se perdeu nessa imensidão, nesses discursos postos, e tem se preocupado muitas vezes muito mais em agradar o mundo do que agradar a Deus, para manter-se viva e presente na política e na sociedade, e abandona o seu compromisso com o evangelho. E Jesus nos alerta que é preciso ter cuidado, porque o sal, se perde o seu sabor, se torna-se insípido, para nada mais serve. Jesus conclui, meus irmãos, esta perícope do capítulo, ou melhor, conclui esse capítulo 9, no relato do Evangelho em Marcos, chamando a nossa atenção, para que possamos pensar enquanto igreja, o quão importante temos sido, qual é a nossa relevância, o quanto o mundo tem tornado-se diferente a partir da nossa atuação enquanto igreja do Senhor, enquanto crentes em Jesus Cristo. De maneira, meus irmãos, que grande é a nossa responsabilidade,
que muitos somem-se a nós para a glória de Deus, ainda que não sendo do nosso grupo, ainda que não sendo do nosso partido, ainda que não sendo da nossa facção, ainda que não estando entre nós, mas que preguem o Evangelho para a glória de Deus e que recebam de nós o incentivo. Que nós possamos vigiar, zelar pelo nosso testemunho, para que o nosso testemunho seja aquele que aproxime as vidas perdidas do Deus Salvador, daquele que por nós deu a vida, e que nós continuemos sendo relevantes à obra desse Deus enquanto igreja do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, chegamos assim ao final do nosso culto nesta manhã, com o desejo de que a nossa semana seja ricamente abençoada pelo Senhor nosso Deus. Que nós saiamos daqui com os nossos corações preenchidos pela palavra de Deus que nos foi ofertada nesta manhã. E que nós saibamos que em cada minuto desta manhã, desta semana que começa, a presença do Senhor é real e verdadeira entre nós. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos conceda uma semana de paz e de muita bênção. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor nesse instante, assim encerramos o nosso culto desta manhã. Glorioso, santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, hoje e para sempre. Te louvamos, Pai, pela oportunidade que tivemos nesta manhã de estar aqui, reunidos entre irmãos e amigos, louvando, bendizendo o Teu nome e enchendo, ó Deus, o nosso coração de alegria e de esperança, na certeza, ó Pai, de que Tu caminha conosco e está sempre ao nosso lado. Ó Deus, por tudo nós Te louvamos e Te pedindo agora, Senhor, que nos conduza sob a Tua proteção e o Teu cuidado aos nossos lares, concedendo-nos, ó Deus, uma semana abençoada e feliz, em que a Tua presença possamos sentir e perceber a cada minuto. Ouve, Senhor, e atende a nossa oração, que possamos espiritualmente crescer a cada dia, a cada momento, a cada tempo. Atende, Senhor, quando Te oramos, pois oramos confiados no nome e nos merecimentos de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomensurável de Deus, o nosso Pai, as doces e sempre ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo o sempre. Amém.